Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de número 14 a seguir. Enquanto vocês procuram com Joade e todos os obreiros local que auxilia o pastor Olímpio neste setor de trabalho. Eu quero ler aqui o versículo de número 14 a seguir. Todos encontraram? E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu também quero agradecer ao irmão Ezequias, que está fazendo o translado, e louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão também assistindo através da internet. Nós temos aqui também alguns irmãos ali da nossa igreja, onde eu sou pastor. É um setor chamado Cristo Rei Manga. E nós temos alguns irmãos que estão assistindo nesse momento. Quero também mandar uma saudação para todos os nossos irmãos internautas. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que vocês estão habituados, já desde o primeiro dia do congresso, e fala sobre a igreja de Laodiceia. E também, por que não falar sobre as demais igrejas que fazem parte da região da Ásia Menor. Nós entendemos que esse texto é muito conhecido por todos, e principalmente pelos leitores da palavra do Senhor, pois revela para o servo do Senhor João, que estava exilado na ilha de Pátimos, e ali então ele vai ter uma revelação acerca de muitas coisas que iriam acontecer. E o Senhor, através do seu filho, o apóstolo João, começa então a escrever 7 cartas para 7 igrejas da região da Ásia Menor. E se você estudar essas 7 cartas, você vai perceber que todas elas basicamente têm a mesma estrutura. Qual é a estrutura dessa carta? Você vai perceber que ela tem uma apresentação, ela tem um diagnóstico, ela tem reprovações e também vai ter promessas. Quando você começa a estudar todas as 7 cartas, você vai aprender que pelo menos 2 delas, Esmirna e Filadélfia, receberam apenas elogios da parte do Senhor Jesus. Não teve nenhuma repreensão. Não encontramos nenhuma repreensão por parte do Senhor para essas 2 igrejas, que é Esmirna e Filadélfia. Já outras 4 igrejas
você vai aprender que haverá elogios e também haverá críticas. Quais são essas 4 igrejas? A igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes. Essas 4 igrejas, além de receber elogios, elas também vão receber algumas críticas da parte do Senhor Jesus. A única igreja que não recebeu elogios, que não foi tecidos nenhum tipo de elogios para ela, somente críticas, é justamente essa igreja em que nós acabamos de ler, a igreja de Laodiceia. Interessante que essa igreja de Laodiceia não é a primeira vez que o Senhor Jesus fala com ela. Quando nós lemos Colossenses capítulo 4, versículo de número 16, o apóstolo Paulo está dizendo assim: e quando esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que também ela seja lida na igreja dos Laodicenses, e a carta que veio de Laodiceia, vocês devem ler também. O que Paulo está dizendo aqui é que havia uma carta que já tinha sido enviada à igreja de Laodiceia, e que também deveria ser lida pela igreja dos irmãos da região de Colossos. O fato que nós queremos destacar aqui é que essa carta do Apocalipse, que foi enviada para a igreja de Laodiceia, não foi a primeira carta enviada pelo Senhor Jesus, mas como nós acabamos de aprender, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele também vai citar a igreja de Laodiceia, aonde uma carta deveria ser lida, para que os irmãos estivessem então conscientes daquilo que o Senhor estava tratando com eles. Então nós entendemos aqui que não é a primeira vez que o Senhor Jesus estava alertando essa igreja para que ela então se tornasse uma igreja dentro dos padrões bíblicos e não se tornasse uma igreja morna, como nós podemos perceber aqui na carta de Laodiceia. Então você percebe que esse alerta que foi levado para essa igreja, que foi falado para essa igreja, esse alerta também serve para o nosso contexto atual. Por quê? Porque quando você observa as 7 igrejas, são 7 tempos diferentes que representam períodos diferentes da igreja no contexto geral. E a igreja de Laodiceia, ela representa esse momento em que muitos estão vivendo uma vida de mornidão espiritual. E essa igreja de Laodiceia aqui é o retrato da condição espiritual de muitos cristãos nos dias de hoje. São cristãos que não são quentes, são cristãos que não são frios, e são cristãos que infelizmente a temperatura deles é uma temperatura de mornidão espiritual. Então Jesus, ele repreende essa igreja, mas também oferece o caminho de uma solução para que eles pudessem voltar àquilo que eles eram antes, no princípio, ou por que não dizer, no seu primeiro amor. Jesus então, sempre que ele vai repreender alguma igreja, Jesus também vai trazer a solução. Ele vai mostrar o diagnóstico daquilo que estava acontecendo com a igreja, mas também com o diagnóstico ele vai trazer a solução. Assim também é na nossa vida espiritual. Jesus traz um diagnóstico daquilo que está acontecendo com a nossa vida, mas também ele vai trazer a solução. E esse tema que vocês propuseram para este congresso, a solução de Deus para a geração Laodiceia, é um tema muito propício para os dias em que nós estamos vivendo, em dias em que as pessoas estão enveredando por um caminho de mornidão espiritual, e muitos não estão conseguindo voltar para a vida que realmente nós devemos viver, pautada na palavra do Senhor Jesus. Sempre que você vai ler
as 7 cartas da igreja da Ásia, você vai perceber que Jesus se apresenta de modo diferente para cada uma delas. E para a igreja de Laodiceia, o Senhor vai se apresentar no versículo 14, dizendo assim: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz, primeira maneira como ele se apresenta, o Amém. Segunda maneira como ele se apresenta, testemunha fiel e verdadeira. E a terceira maneira está aqui no final, dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Então nós temos aqui Jesus se apresentando de 3 maneiras diferentes para a igreja de Laodiceia. A primeira maneira, ele se apresenta como o Amém. Por que o Amém? Esta palavra, ela vem de uma origem hebraica. Inclusive, nós conhecemos o sentido mais claro, que é assim seja, ou eu concordo. Mas quando nós estudamos um pouco acerca da raiz da palavra, nós vamos encontrar aqui algumas coisas interessantes. De repente, alguém até pode não conhecer, mas eu creio que você sabe, e eu vou apenas refrescar a sua memória o que significa essa palavra Amém no sentido do hebraico. Essa palavra Amém, ela é um acróstico, ou seja, um apanhado de cada letra de uma frase. E você vai dividir a palavra Amém em pelo menos 4 sentidos, ou 4 acrósticos. A primeira palavra, El, a segunda palavra, Mene, a terceira palavra, Nem, e a quarta palavra, Men. O significado desse acróstico quer dizer, o meu rei, ele é fiel para cumprir em nós as suas promessas. Olha só como é que no sentido original da palavra, ela traz uma luz para a nossa vida, mostrando que Jesus, ele é fiel para cumprir as promessas dele na nossa vida. Vamos aqui, a segunda maneira como ele se apresenta para a igreja de Laodiceia, é que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Isso também ainda no versículo 14, Jesus está se apresentando aqui como uma testemunha fiel. A palavra testemunha quer dizer mártires, alguém que foi um mártir. E também está falando que essa testemunha, ela é verdadeira. Então isso quer dizer que Jesus traz para nós o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a sua vontade dele para a igreja do Senhor na terra. Então tudo aquilo que nós devemos aprender acerca do Pai, acerca do que o Senhor Deus tem para a nossa vida, o próprio Jesus traz para a nossa vida como uma fiel testemunha daquilo que Deus tem para revelar para a sua igreja. Ele fala também acerca da verdade, e essa verdade, ela é inserida dentro das promessas de Deus para a vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite. Então isso, nós entendemos que todos aqueles que estão vivendo debaixo de uma promessa divina, eu creio que essa promessa, ela é verdadeira, porque se veio da boca do Senhor Jesus, então você pode crer que vai acontecer. Quem está aqui debaixo de uma promessa, levante as tuas mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Ele vai apresentar agora também de uma terceira maneira, dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Esse texto é um texto que, quando as seitas interpretam de uma maneira diferente, eles vão dizer que Jesus é um ser criado e não um ser que verdadeiramente, digamos assim, é Deus e que pertence à Trindade divina. Mas nós precisamos entender uma coisa: Jesus não é
a primeira criação de Deus. Jesus não é criatura de Deus. Jesus não foi criado por Deus. Por quê? Porque Ele também é Deus. Porque quando nós falamos acerca da Trindade, nós entendemos que é um Deus que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai está aqui, o Deus Filho está aqui, o Deus Espírito Santo está aqui. Quem crê, diga glória a Deus para Ele. Quem crê, diga aleluia para eles. Quem crê, diga eu te adoro, Senhor, para eles, porque eles estão aqui nessa noite. E se eles estão aqui nessa noite, eu creio que muitas coisas irão acontecer, como já está acontecendo desde o primeiro dia. Hoje eu creio que muitos vão sair daqui batizados no Espírito Santo, falando em línguas estranhas pela primeira vez. Sairão daqui curados para a glória do teu nome. Por quê? Porque a Trindade divina está em nosso meio. E se está em nosso meio, eu quero ouvir o teu glória a Deus nessa noite. Se você crer, levante a sua mão assim comigo, diga eu creio. Então observe que essa expressão, princípio da criação, está sendo aqui usado como um título e não como uma descrição. Isso implica que Cristo é o princípio da criação, no sentido que Ele é o originador da criação. Ou melhor, que Cristo é aquele que inicia a criação, pois Ele é o princípio da criação. Cristo é aquele que por meio que tudo que existe veio a existir. A resposta que nós encontramos sobre a divindade de Cristo, que Ele é de fato verdadeiro Deus, nós podemos ver em outros textos da Bíblia. Por exemplo, Jesus é eterno, Pai é eterno, o Espírito Santo é eterno. Nós encontramos Jesus em Apocalipse 1:17 dizendo que Ele é o primeiro e o último também. Nós encontramos em Mateus 1:23 dizendo que Ele é Deus conosco. Encontramos em João 1 versículo 14 que Ele é o verdadeiro Deus e que se fez carne e habitou entre nós. Nós encontramos em João 8 versículo 58 quando Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Nós encontramos em Apocalipse 17:14 o soberano Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que está nessa noite aqui derramando sobre nós da tua unção, do teu poder, da tua glória, da tua virtude. Então nesse momento nós temos oportunidade de sobra para adorar, para magnificar, para bendizer, para enaltecer. Se você quer fazer isso, levante as tuas mãos e comece, porque Ele é a solução de Deus para a geração Laodiceia. Eu quero crer que nessa noite eu não estou pregando simplesmente para uma geração que não pode ser comparado com Laodiceia, mas eu prego para uma geração Filadélfia, que está pregando, que está fazendo, que está realizando, que é cheio da presença, que é cheio de Deus. E se você é isso que eu estou falando, levante as tuas mãos e adore. Levante as tuas mãos e adore. Levante as tuas mãos e adore. Adore a Ele. Aleluia. Aleluia. Ele é aquele que por meio de tudo veio existir todas as coisas. Então essa maneira que Ele se apresenta para essa igreja de Laodiceia, isso aqui não é por acaso. Tem um porquê, do porquê que Ele está se apresentando dessas três maneiras diferentes para essa igreja aqui. Só que agora Ele vai diagnosticar o problema da igreja. Ele vai fazer um diagnóstico de tudo aquilo que estava acontecendo com a igreja, e depois Ele vai trazer a solução.
É isso que Ele faz também nas nossas vidas. Porque ninguém aqui engana Jesus. A aparência de religiosidade não engana Jesus. Essa aparência desse invólucro humano pode enganar o pastor da igreja, mas Jesus ninguém engana. Quando você entrou naquelas portas ali, Jesus já começou a fazer um diagnóstico da sua vida, da minha vida, de nossas vidas. Ele sabe quem entrou aqui realmente cheio de Deus. Ele sabe quem realmente entrou aqui vazio de Deus. Ele sabe quem realmente entrou aqui, que de fato você é uma geração Laodiceia, antes de uma repreensão da sua parte. Ele sabe que quando você entrou aqui, alguns entraram desanimados, alguns entraram porque alguém os trouxe, alguns entraram porque papai e mamãe convidou, de repente até obrigou. Então ele fez um diagnóstico da sua vida, e através da sua palavra ele já está falando nessa noite. Porque do jeito que nós entramos aqui, com certeza nós não sairemos, mas sairemos diagnosticado e com resultado de uma solução para a melhoria da nossa vida cristã. Por quê? Porque do jeito que está, a geração de Laodiceia não pode permanecer. Essa noite eu estou pregando aqui para a geração de Filadélfia. A geração de Laodiceia, com certeza eles ouvirão a palavra e sairão daqui como a geração de Filadélfia. Aonde está a geração de Filadélfia? Levante as mãos e recebe a presença do Senhor. Ele sabe quem entrou aqui só a capa. Ele sabe quem entrou aqui só pó. Do jeito que você entrou, você não vai sair. Porque eis que estou à porta e bato. Ele já está batendo. Ele já está batendo. Ele já está batendo na porta do teu coração. Se você abrir esse coração, antes mesmo desse culto acabar, a sua vida não será mais a mesma. Eu gostaria que você colocasse a mão assim no seu coração, os jovens, e que você falasse com o Senhor, dizendo: Senhor, não precisa bater, o Senhor pode entrar. O meu coração é a tua casa, Senhor. Entra e faz morada. Vem cear juntamente comigo, ó Deus. Se há algum resquício de pecado nesse coração, pede para que o Senhor tire e você tenha liberdade. Porque aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade para Ele trabalhar. Há muito tempo que você não fala em línguas estranhas. Há muito tempo que você não profetiza. Há muito tempo que você não tem coragem para falar o que Deus te deu para falar. Mas hoje vai ser diferente. Eu vim de Cuiabá com uma palavra profética para a tua vida. Porque Deus, Ele vai rasgar o teu coração. Ele vai entrar no teu coração e vai fazer algo diferente. Essa página manchada, essa página suja da geração
geração Laodiceia vai ser virada nessa noite, e Ele começa a escrever uma nova página na tua vida. Se você está sentindo, comece a dar liberdade a Ele aqui, porque eu já sinto a tua presença nessa noite. Eu sinto a unção de Deus na nossa vida. E se você sente, comece a abrir a tua boca e falar em línguas estranhas, porque hoje Ele te dá um renovo dos céus. Aleluia! Vamos parar de enganar Jesus. Vamos parar de enganar pastor. Vamos viver a vida que nós devemos viver. Vamos parar de enrolação. Vamos ser geração Filadélfia e não geração Laodiceia. A não ser que você passar assim por um despertamento, aí sim você deixa de ser essa geração para ser uma geração diferente. E Deus conta com essa geração nesses últimos dias em que nós estamos aqui nessa terra. Aonde está essa geração que vai fazer a diferença? Levante as mãos e adore. Ele se apresentou. Agora Ele vai fazer aqui o diagnóstico, vai fazer um raio-x da vida da igreja de Laodiceia. E o primeiro diagnóstico é sobre o perigo da mornidão espiritual. A mornidão espiritual, ela é perigosa. Por quê? Porque através dessa mornidão nós nos tornamos indiferentes em relação às coisas de Deus. Nós temos muitos indiferentes aqui, que vieram aqui sem saber por que estão aqui, que vieram aqui e estão mexendo no celular, que vieram aqui e estão conversando com o irmão do lado, que vieram aqui e estão mascando o chiclete, que vieram aqui com propósito de namoro, que vieram aqui com propósito diferente. Eu não sou contra o namoro e oro para Deus preparar para vocês um par, que Deus esteja com eles e vai te abençoar. Mas nós precisamos entender que uma vida indiferente com as coisas de Deus é resultado de uma vida de mornidão espiritual. E muitos crentes que hoje vivem sem amor a Deus, sem amor à tua obra, oram sem fervor, cantam sem fervor, adoram sem fervor, não se entregam a Deus de coração, de verdade. Você precisa entender que quando você saiu da sua casa, você já vem prestando um culto a Deus. Você não pode esperar para chegar aqui para poder adorar, bem dizer, não. Lá na tua casa, lá no teu quarto, aprontando, você já começa dando glória, adorando, bem dizendo, magnificando. Aqui simplesmente vai ser o ápice daquilo que aconteceu na tua casa. Se você adorou desde o teu lar, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer na tua vida essa noite. Quem quer, levante as mãos e adore o nome do Senhor. Pastor Jonas, o que é mornidão espiritual? É o descuido da nossa caminhada com Deus. É quando você sabe que precisa fazer a manutenção e você não faz. Se você tem um carro, estraga, e você pensa, não, daqui um dia eu coloco, daqui um dia eu arrumo, daqui um dia eu coloco uma peça nova, mas dá para andar ainda. Lá na frente vai te gerar um problema ainda maior, porque vocês não fez uma manutenção prévia. E não é diferente na nossa vida cristã.
Quantos jovens que têm anos e anos que não jejuam? Quantos jovens que têm anos e anos que não têm o hábito da leitura da palavra? Quantos jovens que há muito tempo não têm coragem de orar 1 hora de joelho diante da presença do Senhor? O que é isso? É a falta de manutenção da sua vida espiritual. É o descuido que você tem com o santo e você prioriza o profano. E quando nós priorizamos o profano, a tendência nossa é enveredarmos para o caminho da mornidão espiritual. Eu preciso entender que eu preciso cultivar a minha vida, o meu relacionamento com Deus. Irmãos, atentam para essa palavra. A você, nós precisamos cultivar esse relacionamento, cultivar essa comunhão, cultivar essa intimidade com Deus. Todos os dias nós acordamos olhando para o WhatsApp, vamos dormir olhando no WhatsApp, perdemos horas e horas no Instagram, perdemos horas e horas no Facebook. Mas quantos minutos nós estamos dando para essa palavra? Quantos minutos estamos dando para a oração? Quanto tempo estamos dando para o jejum? Faz quanto tempo que você não tira um tempo de reserva para estar a sós com Deus? Essa é a realidade de muitos que estão por aí. Mas essa noite eu quero crer que eu estou pregando para jovens que sempre estão cultivando relacionamento com Deus, oração, jejum, consagração, leitura da palavra. Eu quero crer que nessa noite estou pregando para jovens inflamados pelo poder de Deus. Deixa eu ver se você está inflamado. Deixa eu ver aonde está você nessa noite. Aonde está você que está cultivando, que está nesse relacionamento com o Pai? Eu quero ver você nessa noite adorando. Eu quero ver você nessa noite bendizendo. Eu quero ver você nessa noite glorificando. Aonde está você? Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Romanos 13:11. Eu digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do que sono é esse? É o sono que você perdeu hoje pela manhã? Não. É o sono que você perdeu ontem à noite? Não. É o sono da negligência. Negligência. Essa farda que você está usando aí é um peso muito grande para a sua vida. Você está dizendo para as pessoas: eu não sou a geração Laodiceia, eu sou a geração Filadélfia. Eu não sou aquilo que está escrito na geração de Laodiceia, eu sou aquilo que está escrito na geração Filadélfia. Honre essa farda que você está vestindo. Honre esse nome que você carrega, dizendo que você é crente da Assembleia de Deus e que professa a tua fé em Jesus. Para de passar vergonha na cidade, dizendo que você é crente, mas na verdade você não condiz com aquilo que você faz, pelo seu comportamento, pela sua conduta, pelo seu temperamento, pela sua vida. Entenda uma coisa: você tem uma identidade, essa identidade é cristã. Você carrega o nome de Jesus, e quando nós carregamos o nome de Jesus, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Eu estou pregando para jovens aqui que não são mais crianças,
crianças que não são mais adolescentes, que entendem a palavra, que nós precisamos despertar do sono, da negligência, desta mornidão espiritual. Hoje, se você entrou aqui um defunto ambulante, você vai sair daqui vivo, vivo. Alabachando remica la manda cambara. Pastor, o que é despertar? A palavra despertar no grego significa tirar o sono, acordar, estimular, levantar, sair do estado dormente. Aí Paulo diz em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quando nós falamos sobre a mornidão espiritual, há dois sinais que evidenciam se alguém está morto no nosso meio ou se está vivo. Eu vou saber agora se você está morto ou se você está vivo. Primeiro sinal é o silêncio. Eu fico pensando numa festa como essa, esses louvores que já aconteceram, tudo que Deus já fez. Teve gente que não teve coragem para abrir a boca uma única vez. Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Repita comigo: Santo, 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 Santo. É o Cordeiro que foi morto, mas reviveu. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Então nós aprendemos aqui que no céu não é lugar de silêncio, no céu é lugar de barulho. Aquele que está vivo não se cansa de glorificar, aquele que está vivo não se cansa de bendizer. As músicas do mundo só satisfaz a alma. Quando o crente para de ouvir a palavra, de ler a palavra, é um sinal que a morte espiritual entrou na tua vida. E nós entendemos que o crente que não se alimenta da palavra, que não come da palavra, é simples, ele está fadado a ser presa fácil de Satanás. Mas eu prego nessa noite para uma geração que ama a palavra, que entende da palavra, que medita a palavra. Aonde está a sua Bíblia? Levante assim para o alto. Você ama a palavra, você come a palavra, você lê a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra alimenta, a palavra viva, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra ilumina. Quem crê nessa palavra, levante ela assim e diga: eu amo a palavra, eu amo a palavra. Isaías 38, 18. Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará.
nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esse te louvará, como hoje, aonde estão os vivos aqui essa noite? Mateus 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas aonde estão os vivos? Morto não glorifica, morto não exalta, morto não tem reação, morto não estimula. Coloca, irmãos, na tua cabeça: nós somos vivos, nós estamos aqui para servir um Deus vivo. Não é um Deus pendurado na parede, mas é um Deus vivo que está no meio de nós e dentro de nós. Quem crê, diga glória a Deus. Isaías 62, versículo 6, a parte B. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. E vós, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso, não haja silêncio em vós. Deixa eu ver os vivos aqui essa noite. Aonde estão os vivos aqui? Deixa eu ver os vivos. Aonde estão os vivos? Eu estou aqui, eu estou vivo. Eu sirvo um Deus vivo. Eu estou pregando para uma juventude viva. Se você está vivo, abra a tua boca. Ele te enche agora de línguas estranhas. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Aleluia. Segundo sinal que evidencia uma mornidão espiritual é a perda de sensibilidade espiritual. O que é sensibilidade? É a capacidade de percepção, sentir, disposição para sentir ou para se emocionar diante de algo ou alguém, capaz de sentir empatia. Sabe o que eu acho interessante nesse significado da palavra sensibilidade? É que também tem relação com emoção. E mesmo assim, até mesmo na carne, alguns não conseguem nem abrir a boca para dar glória. Por quê? Você perdeu a sensibilidade. Quando você vai numa cerimônia fúnebre, o morto está lá. Nós choramos, ele sente alguma coisa? Nós gritamos, ele sente alguma coisa? Eu enfio uma agulha no morto, ele sente alguma coisa? Eu belisco o morto, ele sente alguma coisa? Dá uma beliscadinha no irmão aí, para ver se ele sente. É brincadeira, gente. Não belisca não. Não belisca não. É só para saber se ele está vivo.
A insensibilidade espiritual é um dos sinais de que a pessoa está morta, pois impede o discernimento, o crescimento. E terrível coisa é quando o homem perde a sensibilidade espiritual e não reconhece mais a voz do seu Criador. 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo escreve à igreja dizendo: não extingais o Espírito. Você pode mudar a versão sempre, revista e corrigida, porque aqui é extingar, aqui é apagar. Tem muito crente que está sufocando o Espírito Santo. Tem muitos crentes que estão apagando essa chama do Espírito Santo. E a palavra apagar ali em Tessalonicenses 5,19 no grego significa sufocar o Espírito Santo, rejeitar. Tem alguém aqui que rejeitou o Espírito Santo? Tem alguém aqui que rejeitou? Não tem ninguém. Então não é motivo para você ficar de boa calada. Nós estamos em um ambiente onde o Senhor, dono de tudo, está no nosso meio, ouvindo a nossa adoração. E se você tem para dar para Ele, então você presta o teu culto e adore a Ele. Efésios capítulo 4, versículo 30. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Pastor Jonas, quando que eu entristeço o Espírito Santo? Quando? Eu vou falar bem baixinho aqui. Quando você namora escandalosamente. Papai não está, mamãe não está, dentro do carro, tudo escuro, pastor Alberto não está vendo, mas aquele que tem os olhos como chamas de fogo, está vendo tudo, tudo. Quando você desobedece os seus pais, quando você acorda meio-dia e não tem coragem de lavar a louça, nem de dobrar o lençol da cama que você dormiu, quem aqui quer viver muito tempo na terra? Quem aqui quer viver? O único mandamento com promessa: honrar-os, para que os teus dias sejam prolongados sobre a. Jovens que estão morrendo, é jovens que não estão honrando os pais. E você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. É quando você faz birra para o seu líder e você chega atrasado no ensaio. É quando você faz birra para o seu pastor e você não vem nos cultos de doutrina, escola bíblica dominical. É quando você faz raiva para a sua liderança, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. É quando você fala palavrão, é quando você conta piadas imorais. Aí vem para cá e quer que o pregador prega e Deus faz milagre, Deus batiza, Deus salva, Deus renova. Aí fica difícil, gente.
Mas aquele jovem que vive uma vida santa, santificada, que honra os pais, que namora certinho, que honra a namorada, que honra o namorado, que honra a Deus, que honra o pastor, vem pra cá, já chega pulando, já chega exaltando, já chega sentindo, já chega cheio, já chega falando em línguas estranhas. Aonde estão esses jovens? Aonde está? Onde está? Onde está? Levante-se a mão. Adore, 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 adore. Pastor, se eu tenho moral para falar isso aí, tenho. A moça que eu casei, o namoro nosso era só dentro da sala da casa dela. Eu nunca saí na rua de mão dada com ela. E também não beijava. Pastor, mas tem que conhecer. Negativo. Se você orou, Deus mostrou, não precisa conhecer, Deus conhece. Faça um propósito hoje com Deus, de você ter um namoro santo diante da presença dele. Porque se você começa mal, seu casamento pode ter um final trágico. Começa bem, respeitando a moça. Ainda essa semana eu estava dizendo para um amigo, eu fui pregar num setor em Cuiabá, e lá estava uma ex-namorada minha, e eu preguei numa liberdade tão terrível, porque eu olhava para ela e não sentia nenhuma consciência pesada em relação a ela. Por quê? Eu namorei mais ou menos uns 6 meses, nunca beijei e não pegava na mão também. Pastor, isso é muito radical. Não, é o correto. Você vai conhecer a sua esposa, o seu esposo, é no casamento. Aí vocês podem desfrutar de tudo. E tem jovens que pensam, eu quero casar. Depois que você casa, você vai ver como é que não é fácil. Mas é uma bênção. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando é que eu entristeço? Quando eu perco a sensibilidade, quando eu não me submeto a Ele, quando eu me torno apático, estado emocional de indiferença, eu não tenho motivação, eu não tenho emoção, é frieza, é sonolência, é quando eu me torno letárgico, em um estado de inconsciência, onde a pessoa aparenta estar em um sono profundo e perde a total capacidade de responder aos estímulos externos. Mas essa noite, esses que estavam mortos vão sair daqui vivos, vivos, vivos. Aleluia. Eu vou pular aqui um pouco para nós já irmos praticamente para o final. Uma outra coisa aqui do diagnóstico é a falta de fervor espiritual. Por quê? Porque o Senhor disse: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua vida, eu conheço quem é você. Por falar nisso, uma das definições para caráter, na maior simplicidade, se alguém pedisse para definir o que é caráter na maior simplicidade,
Caráter é quando você está em um lugar e ninguém está te vendo. Quem é você? Isso é caráter. É quando você está sozinho. É quando ninguém está te vendo. E qual é o seu comportamento? Eu sei as tuas obras, que não é frio nem quente. E quem dera se fosse frio ou quente. Sabe o que eu acho interessante? Tanto Jesus quanto Satanás, ele sabe e conhece a maré espiritual da juventude. Ele sabe quem está com tudo e quem está com nada. Ele sabe quem tem e quem não tem. Ele sabe quem você é e quem você não é, e o que você faz e deixa de fazer. Ele sabe. E nessa igreja aqui, nada se informa sobre tentação, sobre perseguição, sobre sofrimento, sobre apostasia, sobre abalos nessa igreja. Não, o único problema da igreja de Laodiceia era o fervor, que não tinham mais. Por quê? Porque a igreja era acomodada. Vocês já perceberam que o cristão, se você coçar o cristão, ele acomoda? A tendência para o comodismo da nossa parte é muito grande. Se você tem o hábito de leitura, se você tem um hábito de oração, e você fica 3 a 4 dias sem praticar o hábito, no 5º dia, você já fica meio desanimado para voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Esse é o problema nosso, de entrarmos por uma via do comodismo, que nos leva para a zona de conforto. E a zona de conforto é o pior lugar do mundo para um jovem se meter. Por quê? Porque lá você está acomodado, lá você não faz, lá você não reage, lá você não tem atitude, lá você não tem ação. Aí é por isso que nós precisamos entender, e às vezes nós achamos até que Deus, ele é muito carrasco. Por quê? Porque Paulo, escrevendo a Timóteo na 2ª epístola, capítulo 13, versículo 12, ele diz assim: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão perseguição. Por quê? Porque sem perseguição nós nos acomodamos. Sem tribulação nós nos acomodamos. Sem luta nós deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de saber quem é Deus. É por isso que nós temos que estar em constantes batalhas espirituais, para valorizarmos aquilo que está na sua palavra. Vamos lá, mais um diagnóstico. Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Já parou para pensar nisso? O crente morno é pior do que o incrédulo frio. Porque se ele é incrédulo e se ele é frio, então ele tem uma posição, ele não está neutro. Porque o crente morno é aquele crente neutro, que está em cima do muro, que não tem opinião de nada, que não escolhe nada. A vida dele é aquilo ali e acabou. Um outro diagnóstico correndo. Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. O que significa isso aqui? Sabe quando você acha que você é o melhor pregador de Teotônio Vilela? Que você é a melhor cantora? Que você é o melhor pregador? Você tem essa autoconfiança de achar que você é, mas no fundo, não é nada. E tem gente que é tão terrível na igreja. Eu sou pastor de igreja, eu sei do que eu estou falando. Tem gente que é tão terrível que ele está no conjunto e ele diz assim: se eu sair do conjunto, o conjunto acaba. Se eu sair da igreja, a igreja acaba.
Se eu deixar de dizimar, a igreja afunda nas dívidas. Ei, você tem que entender, irmãos, que o dia que você não quiser mais compromisso com Deus, Deus tem alguém para substituir você. Ninguém aqui é insubstituível nessa autoconfiança que eu sou melhor, que eu sou bonzão. Não, o melhor aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você sair, Deus prepara outro no teu lugar. Vai pregar mais, vai cantar mais, vai reger mais, vai liderar mais. Se você concorda, levante as mãos e adore a Ele. Levante as mãos e adore a Ele. Por que isso? A autoconfiança era tão terrível que quando a cidade foi destruída, eles não precisaram nem de dinheiro do Império Romano. Nós somos ricos. E Jesus disse: tu és pobre. É desse jeito. Aleluia. Aleluia. Vamos finalizar aqui. Qual a solução de Deus para a geração Laodiceia? Primeira solução que nós encontramos aqui, versículo 18, o texto diz assim: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. A primeira solução aqui está falando do quê? Nós entendemos que apesar da igreja ser rica, materialmente falando, espiritualmente eles eram pobres. Por que isso? Porque a cidade possuía um centro bancário muito importante. Porém o Senhor reprovava eles severamente, dizendo: tu és pobre. E para evitarem a perseguição e não perderem os seus bens, a história vai dizer que eles prestavam culto ao imperador Domiciano como um Deus, alegando ser apenas uma formalidade de adoração a um Deus que não podia fazer nada. Mas Jesus aparece dizendo: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Isso fala sobre o quê? Isso aqui fala sobre o caráter e a fé que é provada por Deus nos momentos de perseguição, de aflição, nos momentos quando estamos sozinhos, nos momentos quando estamos namorando, nos momentos quando estamos em algum lugar. É aí que nesse momento a nossa fé é provada, testada, para se de fato o nosso caráter condiz com aquilo que a palavra diz. Por que isso? Porque tem muita gente, como eu falei, eu sou crente, mas a sua conduta o reprova. Eu sou cristão, mas o seu comportamento o reprova. Precisamos ter muito cuidado, gente. Ser crente não é brincadeira. Não adianta você ser uma coisa aqui e lá fora você ser outra. Isso é falta de identidade. Isso é falta de constância. Aquilo que você é aqui, você precisa ser em casa, na faculdade, no trabalho, na rua ou em qualquer lugar, a ponto das pessoas olhar para você e dizer: ali é um verdadeiro jovem de Deus, ali é uma verdadeira jovem de Deus, ali é um homem, uma mulher de Deus. Por quê? Porque aquilo que ele fala, ele é, aquilo que ele prega, ele vive, aquilo que ele ensina, ele vive. Aonde estão esses jovens? Levante as mãos e adore ao nome do Senhor. A presença
presença dele está aqui. Ela vai te ajudar, ela vai te socorrer, ela vai te auxiliar, ela vai te advogar. A solução que você precisa está aqui nessa noite. Jesus Cristo de Nazaré, ele está aqui para te dar a solução que você precisa. A segunda solução: compra do Senhor roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Isso aqui fala de quê? Isso aqui fala de pureza de caráter, justiça de Cristo. Só que Isaías, ele vai contrastar isso aqui. Isaías no capítulo 64, versículo 6 do seu livro, por gentileza. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos da. Você sabia que essa palavra trapos de imundícia no original aí significa o pano que as mulheres usavam para tapar a questão do fluxo menstrual? Então, quando Isaías está dizendo que a nossa justiça é como trapos de imundícia, ele está falando desse pano aí. É uma comparação para mostrar para nós que a justiça humana, ela não é nada diante de Deus. Você quer ver um exemplo? Adão, aonde tu estás? O que Adão fez? Pegou uma folha de figueira. O que ele fez? Ele tampou para ele e para Eva, fez uma roupinha. O que significa isso? Justiça humana, justiça própria, e a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que Deus fez? A tua justiça não me serve. Deus matou um cordeiro, tipificando Cristo já na cruz do Calvário, e pegou e tampou o homem, mostrando para nós que a justiça divina é que prevalece na nossa vida. Quando nós levantamos as mãos, meu amigo, você que me ouve aqui nessa noite, quando nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus, eu não gosto muito de usar esse termo, eu acho que parece que Jesus é mercadoria barata. Eu sempre falo, receber a Jesus, é o que João fala no capítulo 1. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, no ato da santificação, no ato da salvação, acontecem alguns processos instantâneos, e o primeiro dele é a justificação. O que é justificação? A palavra justo no grego significa tornar reto diante de Deus. O que significa? Paulo disse que nós éramos por natureza filhos da ira. Deus nos enxergava como alguém que Deus estava irado conosco, Deus estava zangado conosco, Deus estava triste conosco. Aí quando nós recebemos Jesus, que o sangue vertido no Calvário veio sobre mim e me justificou, é como se nós estivéssemos todo torto. Sabe aquela musiquinha, daquela musiquinha do homenzinho torto? Aquilo lá é uma realidade. Aí quando a gente tudo torto, no pecado, nos delitos, nas ofensas, nós recebemos Jesus, a nossa vida se torna reto diante de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela vem através de Cristo e vem até nós para nos tornar reto diante de Deus. Aí Deus olha para mim, olha para você e diz: esse é meu filho, essa é minha filha, essa é minha filha. A igreja é o meu povo, a igreja é o meu povo. Aonde estão os filhos de Deus? Levante a mão. Aonde estão os filhos de Deus? Levante a mão, levante, levante. Adore a Ele, reconheça a Ele, adore a Ele, exalte a Ele. Isso, diga: papai, aqui está o teu filho, Senhor, aqui está a tua filha, Senhor. Reconheça que Ele é E para finalizar,
comprar de Jesus colírios para os olhos. Por quê? Eles também tinham lá uma medicina muito avançada e fizeram lá um unguento oftálmico para colocar nos olhos, e ninguém tinha na época, era somente eles. Aí Jesus olha e fala: vocês são cegos. Olha para cá. Eles estavam dizendo: nós temos os melhores ungüentos oftálmicos do mundo. Jesus falou: mas vocês são cegos. Nós temos as melhores vestes do mundo, produzimos a lã preta, produzimos muito tecido, mas vocês estão nus. Nós temos muito dinheiro, somos ricos, mas vocês são pobres. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria para todos nós aqui. Foram quantas cartas escritas? Quantas? Preste atenção nessa pergunta. Se Jesus escrevesse uma carta endereçada para vocês, para nós, ela seria uma carta de repreensão ou de elogio? Você chegasse lá, abrisse a caixinha de correio, aí lá tivesse uma carta: remetente Jesus, destinatário fulano. Aí você abre ela. Quando você abre ela, você lendo, ela seria uma carta de advertência, de repreensão, ou uma carta de elogios? Deus tenha misericórdia de nós. E eu finalizo, eu estou pulando tudo. Versículo 20. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha e abrirá, entrarei em sua, e com ele, e ele. Você já reparou, aqui eu finalizo, você já reparou que nós temos o costume de usar esse texto para pecador? Sim ou não? Mas esse texto não foi escrito para descrente, viu, pastor? Não foi escrito. Foi escrito para quem? Para os crentes. O que isso significa? Significa que a própria igreja de Laodiceia colocou Jesus para. Então tome muito cuidado para você não colocar Jesus para fora da sua vida. Sansão achou que estava com tudo. Sansão achou que estava com tudo. Quando se levantou para lutar contra os filisteus, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Ao vencedor, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu. Quem quer sentar no trono? Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aonde estão os vencedores? Se coloca de pé dando glórias a Deus. Cantora, por gentileza, se prepara para me ajudar. Antes de nós fazermos outras coisas, eu quero perguntar se no nosso meio, eu quero conhecer você, os nossos amigos que não são crentes, que estão aqui hoje à noite. Aonde está você? Eu quero conhecer você. Quem? Cadê você? Levanta a mão assim. Aonde estão os nossos amigos? Me ajuda aí, gente. Onde é que estão? Aqueles que não são cristãos, que estão aqui
por uma amizade, alguém trouxe vocês? Na onde? Nós temos aqui, temos ali. Lá no fundo temos alguém? Vocês não são crentes, estão aqui só para visitar. Eu quero conhecer vocês. Mas ao mesmo tempo que eu quero conhecê-los, eu quero fazer um convite para vocês receberem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Aonde está a primeira pessoa para Jesus essa noite? Você que precisa reconciliar, você que de repente está há muito tempo distante da casa do Pai, e você precisa tomar uma decisão séria essa noite. Irmãos, me ajude, de repente tem alguém do seu lado, fale com ele, fale com ela. Aonde está a primeira pessoa? Aqueles moços na galeria, vocês não querem tomar uma decisão? Se vocês quiserem, venham para frente. Eu quero orar por vocês essa noite. Essa moça não quer tomar uma decisão? Quer, moça? Aonde está a primeira pessoa para Jesus essa noite? Aonde está você? Um dia você cantou no coral, você cantou na juventude, e olha só como é que está a sua vida. Você enfrentou a mornidão e de repente você nunca mais conseguiu voltar. E hoje você está morto na presença do Senhor espiritualmente falando, mas Ele quer avivar você nessa noite. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Aleluia! Aonde está? Eu não posso insistir muito por causa do horário. Aonde está, irmãos? Eu quero orar por vocês. Venham. Você que precisa fazer um concerto com Deus, você que estava distante de Deus, venha para frente. Eu preciso orar por vocês. Aonde está? Jovens, me ajudam. Me ajudam. De repente tem alguém do seu lado aí que precisa voltar. Pastor, eu estou com vergonha. Não precisa ter vergonha. Se quiser, eu vou aí, venho aqui com você na frente. Aonde está a primeira pessoa? Sai do seu lugar e venha. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, venha salvar as almas essa noite. Sim, meu Deus, quebra as correntes, desamarra as algemas de Satanás. Aonde está a primeira pessoa? Você precisa reconciliar. Você precisa reconciliar. Venha, estou te aguardando. Eu estou te aguardando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mais 2 minutos e eu paro. Onde está você? Você precisa tomar uma decisão, e é hoje. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? Você vale mais que o mundo inteiro, segundo a palavra do Senhor. Venha, não fique cocheando entre 2 pensamentos. Eu preciso orar aqui para Jesus batizar, eu preciso orar para Jesus operar os milagres. Aleluia. Aleluia.